Olá, seja bem-vindo à Rede Global de Notícias. Por uma maioria de votos, 5-2, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, decidiu que o ex-presidente Jair Bolsonaro será considerado inelegível por 8 anos, a partir das eleições de 2022. Foi constatado que ele cometeu abuso de poder político e utilizou indevidamente os meios de comunicação durante uma reunião no Palácio da Alvorada com embaixadores estrangeiros em julho do ano passado. No entanto, Walter Braga Neto, que foi vice na chapa de Bolsonaro para a reeleição, não foi incluído na sanção, pois não se provou sua responsabilidade nesse comportamento. Essa parte da decisão foi unânime. O julgamento foi concluído nesta sexta-feira 30, à tarde, quando o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, anunciou o resultado. Consequências: a maioria dos ministros seguiu o voto do relator, ministro Benedito Gonçalves. Portanto, foi determinada a imediata comunicação da decisão à Secretaria da Corregedoria Geral Eleitoral, CGE, para que, mesmo sem a publicação do acórdão, a restrição à capacidade eleitoral passiva de Jair Bolsonaro seja registrada em seu histórico no cadastro eleitoral, ou seja, sua impossibilidade de se candidatar e ser votado em eleições. A decisão também será comunicada imediatamente à Procuradoria-Geral Eleitoral, PGE, para que sejam analisadas eventuais providências no âmbito penal, ao Tribunal de Contas da União, TCU, devido ao provável uso de bens e recursos públicos na preparação de eventos que tiveram finalidade eleitoreira, ao ministro Alexandre de Moraes, relator no Supremo Tribunal Federal, STF. Dos inquéritos número 4.878 e número 4.879, e ao ministro Luiz Fux, relator da petição número 10.477, para ciência e tomada das providências cabíveis. Mentiras e desinformação ameaçam a democracia. Ao proclamar o resultado, o presidente do TSE defendeu vigorosamente o sistema eleitoral e a votação eletrônica, que estão em vigor no país desde 1996. Moraes alertou sobre as mentiras e desinformações divulgadas por indivíduos, grupos e ocupantes de cargos eletivos com o objetivo de desacreditar, sem qualquer prova, a integridade das urnas eletrônicas e, assim, desestabilizar a própria democracia. No seu voto, o presidente do TSE ressaltou que Bolsonaro agiu de forma inadequada ao defender uma pauta pessoal e eleitoral há apenas 3 meses das eleições. Segundo o ministro, o discurso incitou seus eleitores e outros eleitores indecisos contra o sistema eleitoral e as urnas eletrônicas. O ministro enfatizou que, independentemente do público presente na reunião, a repercussão nas redes sociais se dirigia especificamente àqueles que poderiam votar no então candidato à reeleição. Moraes afirmou que houve um claro desvio de finalidade, já que a reunião como chefe de Estado serviu para a autopromoção do candidato e para atacar o sistema eleitoral pelo qual ele próprio foi eleito em 2018. Ele destacou que não se tratam de meras opiniões, mas de mentiras fraudulentas. A ministra Carmen Lúcia apresentou o voto que formou a maioria pela inelegibilidade durante a sessão de hoje. Para ela, o evento teve claramente um propósito eleitoral. Por outro lado, o ministro Nunes Marques acompanhou a divergência aberta pelo ministro Raul Araújo e votou pela improcedência da ação. Em sua opinião, o evento com embaixadores não foi suficientemente perturbador para afetar a legitimidade e a normalidade de uma eleição presidencial de tal magnitude. O ministro Alexandre de Moraes também apoiou integralmente o relator, lembrando que Bolsonaro violou os parâmetros estabelecidos pelo tribunal desde 2021 em relação às condutas que os potenciais candidatos às eleições de 2022 não deveriam adotar. Isso inclui tentar desacreditar o sistema eletrônico de votação perante a população, o que constitui um ataque direto à justiça eleitoral e à própria democracia. O plenário já havia decidido que esse tipo de conduta poderia ser considerado abuso de poder. Isso foi estabelecido e serve como um aviso para evitar exatamente o que estamos fazendo hoje, que é impedir que o descumprimento do que já estava estabelecido gerasse a inelegibilidade daqueles que insistissem em cometer essas violações eleitorais, explicou Moraes. Durante o incidente discutido no processo, o então candidato à reeleição fez uso indevido da função para a qual foi eleito e distorceu a atribuição que lhe foi conferida quando
Organizou um evento e convocou embaixadores, aproveitando-se de seu cargo e do cerimonial da presidência, menos de 2 meses antes do primeiro turno das eleições gerais de 2022. Utilizou recursos públicos e a estrutura do Palácio da Alvorada. Transmitiu ao vivo pela TV Brasil o encontro com estrangeiros. Divulgou o vídeo pelas redes sociais com o objetivo de semear dúvidas sobre a votação eletrônica e incitar os eleitores contra a Justiça Eleitoral e os demais candidatos. Um presidente da República que ataca a Justiça Eleitoral e questiona a integridade do sistema eleitoral que o elegeu há 40 anos? Isso não é exercício de liberdade de expressão. Isso é uma conduta proibida. E ao fazer isso utilizando-se de seu cargo de presidente, dinheiro público, a estrutura do Palácio da Alvorada e a TV pública. Isso é abuso de poder. Ao preparar tudo isso para imediatamente influenciar negativamente o eleitorado por meio das redes sociais, é um uso indevido dos meios de comunicação, ressaltou. De acordo com Moraes, todas as ações ocorreram de forma planejada, seguindo um plano claro com o objetivo de atacar a credibilidade das instituições democráticas brasileiras e influenciar negativamente o eleitorado. O ministro considera que a resposta dada pelo TSE durante a análise do caso confirma a confiança no Estado democrático de direito e na democracia, além de demonstrar repúdio ao populismo renascido a partir das chamas dos discursos de ódio e da disseminação de desinformação. Desenvolvimento do julgamento. O julgamento durou 4 sessões, nos dias 22, 27, 29 e 30 de junho, e foi concluído na sexta-feira. O relatório foi apresentado pelo Corregedor-Geral Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves. Em seguida, o representante do Partido Democrático Trabalhista, PDT, autor da ação, fez a sustentação oral, e a defesa foi realizada pelo advogado que representou Bolsonaro e Braga Neto. O parecer do Ministério Público Eleitoral, MP Eleitoral, do Vice-Procurador-Geral Eleitoral Paulo Gonet Branco foi anunciado, opinando pela inelegibilidade apenas de Bolsonaro, enquanto Braga Neto deveria ser absolvido. A segunda sessão foi dedicada exclusivamente ao extenso voto do relator, que analisou detalhadamente o caso e fez uma avaliação minuciosa de todas as evidências apresentadas durante o processo. Na terceira sessão, votaram os ministros Raul Araújo, Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares. A sessão de hoje foi destinada aos votos da ministra Carmen Lúcia, do ministro Nunes Marques e do ministro Alexandre de Moraes. Obrigado por assistir o vídeo e até as próximas notícias.